A paz seja com todos, amém? Como é que vocês estão? Bem? Felizes com Jesus? Que bom que vocês estão aqui, que bênção. Vocês trouxeram a palavra de Deus? Pegue a palavra de Deus então agora. E vamos abrir, por gentileza, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo de número 19, segunda de Pedro, capítulo 2, e no verso 19. Eu quero ler com você a partir da parte B do versículo. Pastor Rodrigo, o que é a parte B? É a segunda metade do versículo. Segunda Pedro 2, versículo de número 19. Achou aí? Eu cheguei aqui, chegou? Que bom que você chegou aí. Pastor, eu não cheguei não. Espera aí. Eu espero. Estou esperando. Vamos lá? Diz assim, presta atenção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Na Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia que eu estou aqui, diz assim, ó: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Amém? Glória a Deus. Que é a mesma coisa do que está aqui. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor, ou daquilo que o vence. Seja uma coisa, seja um hábito, seja uma pessoa. Agora eu quero que você leia comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Toda igreja. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Amém? Quantos creem que essa palavra é poderosa? É verdadeira? Então coloque a Bíblia sobre o seu assento. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, a tua palavra que é poderosa, que é viva e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, será pregada agora. Meu Deus, que não seja o homem, mas seja o teu Espírito a falar. Que o Senhor venha jogar por terra todo obstáculo, todo impedimento, e tudo que se opõe e se levanta contra a pregação dessa palavra. Pai querido e amado, fala com cada pessoa que aqui se encontra. Que essa pessoa, meu Deus, tenha um encontro hoje sincero, verdadeiro com o Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Poder se assentar, por favor. Tome o seu assento, por gentileza. Tá bom? Você sabe que às vezes a pessoa ela se encontra presa, amarrada, mas não é dentro de uma cela, não é dentro de um presídio, ela não está presa a algemas, não, ela até circula livremente, mas ela é presa, ela é escrava de determinados comportamentos que ela não consegue se libertar. Ela tenta, ela até faz esforço, ela até diz, eu não aguento mais isso. Mas toda vez que ela passa por um período difícil, por um momento complicado, ela acaba cometendo os mesmos erros, as mesmas fraquezas que ela tanto abomina, que ela tanto rejeita. E é interessante falar desses hábitos, esses comportamentos que amarram, que prendem o ser humano, que podem ser qualquer coisa. Pode ser de repente o hábito de mentir,
A pessoa diz: pastor, eu queria parar de mentir, mas eu não consigo. É desde pequeno, eu vi meus pais mentindo, eu vi meus irmãos mentindo, eu adquiri o hábito de mentir, e quando eu percebo, eu já estou mentindo. Às vezes é o hábito de se prostituir. O camarada não consegue parar com uma mulher só, está com uma aqui, está com outra amanhã, está com outra depois da manhã. Às vezes é o hábito de xingar palavrão. A pessoa não consegue parar de xingar palavrão. Palavrão é um pecado, pastor? É sim. Palavrão leva para o inferno? Eu não vou dizer que o palavrão vai levar para o inferno. O palavrão está mais para um mau hábito. Um mau hábito do que algo abominável que te leva ao inferno. Mas também é pecado, é errado falar palavrão. Pastor Rodrigo, eu conheço pessoas que têm um mau hábito de, por exemplo, criticar tudo. Critica a igreja, critica o som da igreja, critica, às vezes o som está alto, tem que criticar mesmo, mas critica a igreja, critica o pastor, critica o obreiro, critica o trabalho, critica o chefe. A pessoa não para de criticar, é um mau hábito. Critica a própria vida, não é? Toda hora está se auto-criticando, está se auto-sabotando. É um mau hábito. Assim como o comportamento de beber, de fumar. Pastor, já tentei de tudo, eu pego o maço de cigarro, amasso, jogo fora, mas quando eu me vejo, já estou lá no lixo, fuçando para pegar o cigarro de volta. Eu tento parar de beber, mas eu não consigo. É um vício desgramado que eu tenho. Esses vícios vão escravizar você, enquanto você não decidir vencê-lo, de uma vez por todas. Porque o próprio Pedro está dizendo, olha lá, aquele que é vencido, fica escravo daquele que o vence. Em outras palavras, você é servo daquilo que te vence. Fala para quem está do outro lado, você sempre será servo daquilo que te vence. Enquanto o pecado estiver vencendo você, você vai ser escravo do pecado. Enquanto a bebida estiver vencendo você, você vai ser escravo da bebida. Enquanto o cigarro estiver vencendo você, você vai ser escravo do cigarro. Então chegou a hora de você botar um ponto final nesse problema. Parar de ser vencido por ele e começar a vencê-lo. É hora de você vencer esse problema de uma vez por todas. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. É por isso que você está aqui. E é por isso que Deus me colocou aqui, porque Deus vai me usar para fazer você vencer tudo aquilo que tem arruinado, derramado, destruído a sua vida. Diga assim, agora eu vou vencer esse problema. Diga, nunca mais eu vou ser escravo disso, porque Deus é contigo. Amém, gente? Então Pedro está dizendo aqui, você é escravo, você é prisioneiro daquilo que te vence, daquilo que te supera. Se você é facilmente vencido pela pornografia, você vai ser escravo da pornografia pelo resto da vida. Isso em todas as áreas. E o que eu preciso para me libertar, pastor? Fé na palavra de Deus e no sangue de Jesus. Acreditar que essa palavra é viva, que essa palavra não é só um livro de história, isso aqui não é uma filosofia, isso aqui não é algo que alguém escreveu da sua imaginação, não. Isso aqui é a boca de Deus falando com você. Amém, gente? Então Satanás, ele vai trabalhar com esses comportamentos para tentar te aprisionar, para tentar você fazer você cair sempre nos mesmos erros. E de que maneira Satanás age? Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios, essa luta que eu estou falando, ela é interna. Essa guerra que a gente vive todo dia para vencer esses problemas é interno. Efésios 6, versículo 12. Quem achou, diga glória a Deus. E por ela ser interna, por essa luta ser dentro de nós, só quem pode vencê-la somos nós. A minha esposa não pode vencer uma luta espiritual que eu estou travando, que é minha. Está dando para compreender? O meu amigo Marlon, ele não pode vencer uma luta espiritual que eu estou travando. Sou eu que tenho que vencê-la. Está dentro de mim. Então lá diz assim, porque a nossa luta
não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? Os ares, o cosmo, nos ares. Então a sua luta não é contra o irmão, a sua luta não é contra a família, não é contra aquele colega do trabalho, a sua luta é contra o quê? Principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pessoal, olhem para mim, o dia mau vem para todos. Todos nós passamos por dias maus. Todos nós temos problemas na vida. Problemas na vida financeira, problemas no casamento. Me aponte um que não tem. Todos nós temos problemas com saúde, temos que superar. O dia mau vem para todo mundo. A questão é o quanto você aguenta apanhar e ficar de pé. O quanto você aguenta as bordoadas da vida e permanecer firme, sem se desviar da presença de Deus, sem fazer besteira, sem agir pela emoção, porque as emoções passam, mas as decisões ficam. Nunca tome decisão de cabeça quente, nunca tome decisão com raiva, nunca tome decisão emocionado, porque essa emoção vai passar, mas aquilo que você fizer vai permanecer. Quem está entendendo? E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que Deus está dizendo: pegue a minha armadura que eu estou te dando, reveste-se dela, seja uma pessoa preparada, seja uma pessoa fortalecida, porque quando o dia mal vier, você vai levantar de frente, você vai encarar o problema, você vai dar a volta por cima e vai permanecer inabalável. Diga comigo: o justo não se abala. É isso que está escrito na palavra de Deus. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir notícia ruim, pode vir desemprego, pode vir o que for, meu amigo. O vento passa e você permanece de pé. Amém. Então é o que Deus está querendo mostrar para a gente dentro da palavra. Agora eu quero que você pegue uma caneta e um papel, porque eu queria que você anotasse alguns significados. No versículo 12, ele diz assim, abra lá no 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra, diga comigo, principados. Anote aí na sua Bíblia o significado de principados. O que são principados? Talvez você leia essa passagem na Bíblia várias vezes, mas nunca parou para prestar atenção e nem se interessou em saber o que seja. Então vamos lá, principados. Anote aí, territórios cujo governo pertence a um principal. Um principado é um território, é uma região, às vezes é uma nação, às vezes é um estado, um município. E esse estado pertence a um principal. Esse principal é uma entidade. Por exemplo, no Brasil existe um principado. No Brasil inteiro, no país inteiro, existe um demônio maior, uma entidade que governa todas as outras. Ele é o principado que opera na nação. São esses que tentam aprovar o ensino do kit gay no colégio. Quem está entendendo aqui? São esses principados que ficam trabalhando ali na política para tentar aprovar leis para fechar a igreja. Está dando para compreender? Principados, a esfera é outra. A esfera é outra. Eles tentam influenciar nações. Continua lendo comigo aí. Principados, potestade. Anote o que é uma potestade. Potência de demônios. Força. Potestade é força, poder, potência de demônios. Não é qualquer demônio que a gente enfrenta, não. São demônios, sim, potentes.
que tem força. A coisa não é brincadeira. Demônios que influenciam. A gente não luta contra o vento. Hostes, anote o que significa hostes, por favor. Uma hoste é uma grande reunião de soldados armados para guerrear. Diga comigo, hostes é uma reunião de soldados armados para combater. Então eu não enfrento uma pessoa, eu enfrento um exército de demônios. Eu não enfrento o meu chefe, eu não enfrento a minha vizinha que fica dando palpite na minha vida. Eu estou enfrentando, é uma legião. Está compreendendo? Eu não estou combatendo contra a bebida. Não, não é a bebida, não é o álcool. Eu não estou combatendo contra a droga, não é contra o jogo. Não, não é contra a prostituição. Eu estou combatendo um exército de demônios. A coisa não é brincadeira. Quando Paulo falou isso, ele viu isso no mundo espiritual. Quem crê que Paulo tinha visão espiritual? Ele viu isso. Ele contemplou essas coisas. Paulo disse que ele foi arrebatado e viu coisas que não era lícito dizer às pessoas, porque elas não iam entender. Então eu creio que Paulo viu isso no mundo espiritual, e ele está tentando ensinar. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e contra potestades, tropas inteiras. Mas eu não vim aqui para te botar medo. Eu vim aqui porque Deus usa a minha boca para te dizer, não tenha medo. Porque se você estiver firmado na palavra, e se a tua confiança estiver 100% em Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus é poderoso, meu amigo, para destruir todas as hostes e principados, e erguer a tua cabeça e te dar vitória. Diga, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você toma posse disso? E de que maneira esse exército trabalha? Porque eu não vejo os demônios. Apesar de eu não ver um demônio, a Bíblia diz que eu tenho que resistir. Você sabe o que é resistir? Vem cá, Marlon. Vou te mostrar o que é resistir. Vem cá. Toma, bebe. Bebe, é veneno. Bebe, é veneno. Bebe agora. Bebe que eu estou mandando. Não vai beber. Isso é resistir. Quem está entendendo aqui? Pode voltar. Isso é resistir. É dizer não. Eu não aceito essa doença. Amém? Eu não aceito que o diabo separe meu casamento. Eu não aceito essa mágoa no meu coração. Eu não aceito. Eu não aceito esse pecado me dominando e me vencendo. Eu não vou ser escravo desse pecado. Isso é resistir. Então, de que maneira esse exército do mal trabalha para tentar nos destruir? De que forma? Eu quero que você anote. Anote, por favor. Primeira maneira que o inimigo age. O diabo age nos filhos da desobediência. Diga comigo, o diabo age nos filhos da desobediência. O diabo é rebelde desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. E tudo que ele fala é mentira porque é pai da mentira. Então ele vai puxar para o lado dele aqueles que se parecem com ele. Os que são rebeldes. Os que são desobedientes. Abra comigo em Efésios capítulo 2, por favor. Por gentileza, vamos aqui em Efésios capítulo 2. Versículo 2 também. Abra lá. Efésios capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim: nos quais andastes outra hora, segundo o curso deste mundo. Paulo está falando da vida passada, quando nós não éramos ainda cristãos. Andávamos outra hora, segundo o curso deste mundo. Fazíamos o que o mundo queria. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo, Satanás atua agora nos filhos do quem? Do quê? Da desobediência. O diabo adora puxar para o lado dele pessoas desobedientes, insubmissas, pessoas que não aguentam resistir, que resistem às autoridades, que acham que podem fazer aquilo que elas querem, que são donas do seu próprio nariz. Não, mas eu estou com Deus, Deus está comigo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me batizar nas águas, eu não preciso ficar ouvindo um pastor. Quem manda na minha vida sou eu. Quem manda no meu casamento sou eu. Quem manda no meu nariz sou eu. Você está errado. Quem manda na sua vida é aquele que te deu a vida. É Jesus Cristo. Então o diabo gosta de agir em pessoas desobedientes, pessoas rebeldes. Abra comigo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. A Bíblia fala de dois homens, James e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles viram Moisés abrir o mar vermelho, viram Moisés clamar a Deus e Deus liberar pão do céu, mas mesmo assim, eles resistiram a Moisés. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. E assim que você achar, diga glória a Deus. Amém? Ele diz assim, estes, se referindo aos desobedientes, são aqueles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, mas nunca amadurecem. Continua. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e reprovados. Aonde? Reprovados aonde? Na fé. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante. Você já viu um desobediente avançar na vida? Você já viu um desobediente prosperar? Você já viu um desobediente crescer? Não. O desobediente não vai avante, não sai do lugar, porque a sua insensatez, falta de pensamento, será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles Janes e Jambres. Então o diabo gosta de trabalhar em pessoas desobedientes, em pessoas que não sabem obedecer à autoridade. O diabo gosta desses, o diabo puxa esses para perto dele, como ele fez com Judas. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Amém, gente? Você não lembra que Satanás conseguiu fazer a cabeça, a mente de Miriam? Miriam e Arão se juntaram e começaram a questionar porque Moisés se casou com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita era uma mulher etíope, uma africana, uma negra. E começaram a questionar, por que ele não se casou com uma israelita? Por que ele se casou com uma cuxita? E começaram a tentar colocar o dedo na vida de Moisés. Deus chamou Miriam e Arão à tenda da congregação e disse para eles, como é que vocês têm coragem de falar do meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a minha casa? E Miriam saiu leprosa. Por quê? Porque desobedeceu a autoridade de Moisés. O que Samuel falou para Saul, pessoal? Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Não seja rebelde, Saul. Saul ficou inventando, não, mas eu fiz assim porque Deus ia ser com a gente, porque eu achei que Deus ia aprovar, porque eu achei que Deus estava na frente, porque eu achei que Deus ia me ajudar, por isso que eu fiz, não interessa. A minha rebeldia não pode ter como pano de fundo justiça. Não adianta eu tentar esconder a minha rebeldia num pano de fundo de honestidade, porque não existe. Amém? Deus não quer que você seja desobediente. Deus não quer que você seja rebelde.
Deus quer que você seja obediente, fiel, que você siga a direção dEle, que você siga a direção da autoridade, porque é assim que a tua vida vai ser abençoada. Glória a Deus, amados. De que maneira esse exército inimigo, essas potestades agem? Distorcendo a vontade de Deus. Deus quer uma coisa, o diabo vem e distorce aquilo para você acreditar em outra. Acompanha comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Olha só o que Satanás falou no ouvido de Eva, distorcendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 4. E assim que você achar, diga amém. Amém? Está escrito: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Pessoal, o que Deus tinha dito para Eva? Não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, nesse mesmo dia certamente morrereis, começareis a morrer. Não coma. Aí o diabo vem e fala no ouvido de Eva: morrer? É certo que não morrereis. É lógico que você não vai morrer. Eva, você tá levando muito a sério a palavra de Deus. Deus só deu um mandamento para eles, um só: não comam da árvore que está no meio do jardim. A Bíblia era só um mandamento. E eles deram prova de que eram desobedientes, prova de ingratidão. E olha o que mais ele vai dizer no versículo 5. Acompanha comigo. Diabo vai dizer assim: porque Deus sabe. Fala para quem está do teu lado: vigia com esse Deus sabe, tá? Ah, Deus sabe que eu estou fazendo aqui não é para magoar ninguém. Ah, Deus sabe que isso aqui é só uma fofoquinha santa. Ah, Deus sabe por que eu não vou para a igreja hoje. Deus sabe que é só um golinho de cerveja. Deus sabe, é só um cigarrinho. Deus sabe. Vigia com Deus sabe. Deus sabe foi a primeira coisa que o diabo falou para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e também do mal. Mas o bem eles já conheciam, sim ou não? Moravam num paraíso, comiam do melhor, tinham paz, sossego, tranquilidade e proteção. Eles ainda não conheciam o quê? O mal. É isso que o diabo quer que você conheça, o mal. O bem eles já conheciam. Então ele está fazendo o que aqui? Distorcendo uma palavra que saiu da boca de Deus. É o que Satanás faz. Deus fala para você: ame os teus inimigos. O diabo vem e fala no teu coração: odeie, se revolte, paga na mesma moeda. Você não viu o que ele fez contigo? Você não viu o que ela fez contigo? Não te traiu? Então dá o troco. Está errado. Não é porque uma pessoa me fez o mal que eu tenho que pagar na mesma moeda, que eu tenho que dar o troco. Se ele me fez o mal, eu tenho que fazer o bem. E isso vai fazer com que o meu coração cresça ainda mais para fazer o bem. Está dando para compreender? O diabo usa uma pessoa para dizer: abandona teu casamento. Satanás usa uma vizinha para dizer: sai fora. Abandona ela, abandona ele. Vai viver a sua vida. Quando Deus diz para você: aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, haverá paga, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se arrebentará facilmente. O diabo está sempre distorcendo aquilo que Deus fala. Diga: está amarrado. Amém, gente? O que Satanás falou para Jesus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha aí, usando a palavra: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em pedra nenhuma. O diabo usando a palavra para tentar fazer Jesus tropeçar. Mas por isso que é bom você vir para a igreja. Você tem que aprender mais a palavra do que o diabo.
Porque Jesus vai dizer para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Como é que esse exército de potestades e de principados age? Anote aí, qual é a primeira coisa que eles fazem? Você lembra da primeira? Que eu falei? Vou voltar tudo de novo. Lembra ou não lembra? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles incitam os desobedientes. Qual é a segunda coisa? Distorcem a palavra. E qual é a terceira coisa? Fala para quem está do teu lado. Estão sempre tentando te atacar. Fala com ela, esse exército do mal, invisível, está sempre tentando te atacar. É verdade ou é mentira? Sim ou não? E quando não usa uma pessoa para falar com você uma palavra maldita, uma palavra de derrota, o próprio diabo parece que vem no teu ouvido e fica soprando negatividade, pensamento negativo. De cada 10 pensamentos que a gente tem, parece uma coisa, 8 não presta. Sim ou não? De cada 20 conselhos que você recebe, 15 não presta. Só 5 presta. Está dando para compreender? Então Satanás está sempre tentando atacar. O que está escrito lá em 1 Pedro? Orai e vigiai. Porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está sempre usando pessoas para atacar os servos de Deus. Lembra de Jó? Um homem íntegro, honesto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem que foi elogiado pelo próprio Deus. Satanás quis tocar na vida dele. E depois dele ter perdido tudo, ele perdeu as pessoas que eram para estar do seu lado. A sua esposa e os seus amigos, o apoio deles. Porque a esposa, ela fica tão revoltada com o que está acontecendo, que ela olha para o Jó, fedendo, cheio de feridas, miserável, pobre, e ela diz para ele, você ainda conserva a tua postura? Você ainda quer se manter como homem de Deus? Olha o teu estado, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o Jó diz para ela, você não sabe o que você está falando, mulher, você está louca. Porque o Jó sabia que quem estava falando na boca daquela mulher era o diabo. Porque quem queria que ele amaldiçoasse Deus era quem? Era quem, igreja? Era o diabo, não foi ele que disse para Deus? Tira a vida dele, coloca ele doente, arranca o dinheiro que ele tem e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então quem estava falando na boca daquela mulher era o diabo. Mas eu vou falar a verdade, Jó quando olhou para a esposa dele, ele sentiu pena. Porque ele sabia que ela era falha, que ela tinha erros. Então ele pensou, ela tá oprimida, é muita pressão na cabeça dela. Então é até relevante. Você está louca, mulher, você está fora de si, você não sabe o que você está falando, você está dando brecha para o diabo. Jó sabia que a mulher dele era uma mulher boa, era uma mulher de Deus. Jó sabia que a mulher dele era honesta, era íntegra, tanto que depois que ele ficou curado, ele ficou com a mesma mulher, e foi abençoado com a mesma mulher. Jó sabia dos erros dela, então ele disse, você está fora de si, você está louca. Recebemos o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar? Você está me atacando, mas você está sendo usado e não sabe. Depois vieram os amigos de Jó e começaram a acusá-lo, e criticá-lo, e julgá-lo. Você está em pecado, você saiu da presença de Deus, você está desviado, Jó. Deus não é mais contigo, Jó. Olha o teu estado, olha como é que você está. Olha a tua vida, e toma crítica, toma crítica, toma crítica. E falando mal de Jó. Mas Jó nunca se deixou abater por aquilo que eles falavam. Jó era atacado 24 horas. A Bíblia diz que quando ele botava a cabeça no travesseiro, pesadelos constantes vinham à cabeça dele. Ele acordava de madrugada sonhando com a morte. Nem de noite ele tinha paz.
Mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e que certamente ele se levantará. Eu sei que ainda em vida eu verei a glória de Deus. Diga glória a Deus. Um homem que não se deixava abalar por nada. Diga para quem está do lado: eu sei. Fala com tudo que está acontecendo na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem sabe também, diga glória a Deus. Quem mais foi atacado? Davi. Davi era atacado quando era criança, pelos irmãos, falando mal dele. Davi foi atacado por um gigante, derrubou o gigante. Foi atacado pelo rei Saul. Foi atacado pelos exércitos filisteus. Foi atacado pelo próprio filho. E Davi foi atacado até pelos amigos. Pelos amigos. Acompanha comigo no Salmo 35, por favor. Abre lá. Salmo de número 35, versículo 1. O diabo vai sempre tentar te atacar, mas você não pode desistir da sua fé. Salmo 35, quem achou, diga glória a Deus. A Bíblia diz que muitos ficavam caluniando Davi, difamando Davi, criticando Davi. E ele vai dizer aqui no versículo 1: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Para um pouquinho. Davi está dizendo: Senhor, pleiteia contra aqueles que pleiteiam comigo. Guerreia contra aqueles que estão entrando em guerra comigo. Pessoal, aquele que derrubou um gigante, e mais 20 mil homens, como aconteceu depois, não poderia derrubar esses homens também? Sim ou não? Poderia. Mas por que ele não fez isso? Porque ele preferiu entregar na mão de Deus. Entrega esse problema nas mãos de Deus. Entrega essa perseguição na mão de Deus. Entrega essas calúnias na mão de Deus. Entrega, meu amigo, essas dívidas na mão de Deus. Não interessa. Entrega esse vício do inferno na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar a teu favor. Então diga comigo: pleiteia, Senhor, contra aqueles que pleiteiam comigo. Versículo 2, Davi está dizendo: Senhor, pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Davi era um homem de tanta fé que ele dizia para Deus aquilo que a alma dele queria ouvir. Meu Deus, é isso que eu quero ouvir. Fala com a minha alma que eu sou o Deus da tua salvação. Talvez você tenha entrado aqui hoje com a alma aflita. Você está cansado, você já foi humilhado, você já foi envergonhada, você já passou por tudo, você já comeu o pão que o diabo amassou. Me perdoe falar assim, mas Deus está usando a boca desse mensageiro para te dizer: nessa noite, eu sou a tua salvação. É Ele que guerreia as tuas guerras, é Ele que pleiteia a sua peleja, meu irmão. Diga: está nas mãos de Deus. O diabo vai sempre atacar, você vai ser atacado, mas você não vai ser atingido. Fala para quem está do lado: você vai ser atacado, mas você não vai ser atingido. Versículo 4, Davi diz assim: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Oh Deus, aqueles que tentam mal contra mim, recebam aquilo que eles estão tentando contra mim. E no versículo de número 11, Davi diz assim: falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que nem eu sabia. Davi está dizendo: nem eu sabia. Sabe quando você de repente está assim, uma pessoa fala assim: olha, sabe o que estão falando aí? Estão falando isso, isso, isso de você. Aí você fala assim: o quê? Não, estão falando isso, isso, isso. O quê? Eu nem sabia disso. Davi passou por isso também. A gente enfrenta isso no trabalho, na faculdade,
nos vizinhos, aonde a gente vê. Olha só, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Depois de tudo que eu fiz, eu levantei, eu abençoei, eu ajudei, eu estendi a mão. Depois de tanta coisa boa que eu fiz, agora estão me tornando mal pelo bem que eu fiz. Quem já passou por isso? Diga glória a Deus. A pessoa estava com fome, você deu comida para ela. A pessoa estava doente, você foi visitá-la. A pessoa precisava de um conselho, você atendeu de madrugada aquele telefone e aconselhou. A pessoa estava na lama, no fundo do poço, no pecado, e você conseguiu trazê-la para a igreja e ganhar ela para Jesus. E agora é essa pessoa que é usada por Satanás para te atacar. Mas Deus é contigo. Fala para quem está do lado: Deus é contigo. Quem crê no poder de Deus, diga amém. Amém, gente. Toma posse dessa palavra. Versículo de número 15. Estou terminando. Mas eles quem? Aqueles que estavam ao redor de Davi, com a minha adversidade se alegravam. É difícil acreditar, mas tem gente que se alegra com a sua derrota. Tem gente que se alegra em te ver no pó. Tem gente que se alegra em te ver devendo. Você viu a fulano? Não. Ficou sabendo? Não. Perdeu o carro. O banco levou. Tem ou não tem gente assim? Sim ou não? Você ficou sabendo da ciclana? Não. O que aconteceu? Brigou com o marido. Está divorciando. Tem ou não tem gente assim? Você ficou sabendo? Não. O fulano perdeu o emprego. Não brinca, perdeu. Aquele que ganhava 10 mil, perdeu. E agora? Está na sarjeta. Fala, está amarrado em nome de Jesus. O que Davi está passando aqui? Diga, ataque. Olha lá, se alegram com a minha adversidade. E se congregavam, ficavam unidos, ficavam fazendo reuniões contra Davi. Os objetos se congregavam contra mim. Os abjetos, as pessoas, os inimigos se congregavam contra mim. E eu não sabia. Davi está dizendo, eu não sabia. Eu não sabia que por trás eles estavam fazendo isso. Armando, criticando, tentando me atingir. Eu não sabia. Rasgavam-me e não censavam. Como hipócritas, zombadores nas festas rangiam, davam festas e mais festas e não chamavam Davi e rangiam os dentes contra mim. Davi está dizendo, Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Então eu te louvarei na grande congregação, entre muitíssimo povo te congregarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos daqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar. Os quietos da terra abrem a boca de par em par, contra mim dizem, se ele caísse, os nossos olhos viriam. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta, acorda para o meu julgamento, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Diga com você mesma, diga, o meu Deus não está dormindo. Tudo que o diabo faz contra mim, Deus está vendo. Você é protegida, você é guardada. Amém? E eu quero profetizar uma palavra para você aqui hoje, para encerrar. Abra comigo em Isaías 61, versículo 7. Eu quero liberar essa palavra sobre todos que estão aqui. Você não está ouvindo essa palavra à toa. Se você está ouvindo isso é porque Deus quer te abençoar. Isaías 61, versículo 7. E assim que você achar, diga glória a Deus. Está escrito: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém. Eu profetizo que para toda vergonha, toda humilhação que você já passou ou está passando, Deus vai te dar dupla honra. Você toma posse? E na tua terra, Deus vai te dar o dobro daquilo que você perdeu. O dobro de alegria, o dobro de honra. Você toma posse? Jó passou por tudo aquilo, sozinho. Sozinho. Enquanto todos falavam, ele não tem Deus, ele está desviado. No final das contas, Deus falou para aqueles amigos: vocês é que estavam loucos em falar tanta besteira do meu servo Jó. Amém? E Deus deu para Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Meus amigos, vamos ficar de pé, por favor. Fique de pé. Feche os seus olhos. Coloque a mão direita sobre o seu coração. E pense em Deus nesta hora. Eleve seu pensamento ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos vence. Não deixe o Satanás te vencer. Não deixe esse exército do mal te vencer. Não. Só tem um que pode vencer você, para que você seja escravo, servo dele. E é Jesus Cristo, Filho de Deus. A esse você tem que se entregar, se render. Não é bom nem você lutar contra ele, porque ele vai te vencer. Você tem que se entregar para ele, dizer para ele: estou rendido a ti, Senhor. Rendido estou a ti, Senhor. Quando você se render a Jesus, automaticamente você se tornará servo dele, escravo dele. Mas ele não maltrata os seus servos, não. Pelo contrário, ele diz assim: vinde a mim e aprendei de mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque eu sou humilde e manso de coração. Se tem um Senhor que vale a pena ser servo, é Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus: pastor, eu quero. Então levanta a sua mão direita o mais alto que você puder. Todos que querem entregar a vida para Jesus agora, que querem se deixar vencer pelo Senhor Jesus, levanta a mão. Você que quer deixar Jesus te vencer. Pastor, eu já fiz isso, mas eu me afastei, estou desviado. Eu não gosto de dizer que a pessoa se desviou. Para mim, desviado é o diabo. Você se afastou um pouco de Deus, mas é hora de voltar para a casa do Pai. Ah, mas eu nunca saí da igreja. Sim, mas tem gente que está afastada dentro da igreja, sabia? Não ora mais como antes, não louva mais, não se emociona na presença de Deus. Você consegue chorar vendo um filme, mas não chora mais diante de Deus. É como aquela dracma que se perdeu dentro da casa. Às vezes a dracma está perdida dentro da casa, mas o Senhor está varrendo com diligência a casa agora, para te achar. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você, às vezes até mostra uma fé, mas no fundo, você está fraco, você está fraca. E o Deus quer te fortalecer nessa noite. Então você que está afastado dentro da casa, está fraco, está desanimado, por gentileza, pede licença e vem cá na frente, que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, não tenha vergonha não. Diga: eu vou lá porque eu quero que Deus me fortaleça. Se tiver alguém, venha.
sem medo e sem vergonha. Amém. Então eu vou orar para que o Senhor te faça permanecer firme nessa fé. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Isso. Pense em Deus agora. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e eu não quero que os principados, que as potestades, que as hostes do mal interfiram na minha vida. Eu não quero que o inimigo ache em mim desobediência, insubmissão ou rebeldia. Eu não quero, meu Pai, que o inimigo ache em mim alguma palavra que eu tenha distorcido da Bíblia. Não, meu Pai, eu não quero que o inimigo me vença quando me atacar. Eu quero ser como Jó. Ainda que eu esteja sozinho, ainda que todos me critiquem, me caluniem, zombem de mim, eu quero ser como Davi. Me ajuda, meu Pai, a pagar o mal com o bem. Ajuda-me a pagar o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém. Fale com Deus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela Tua igreja e por quem nos assiste pela internet, pelo rádio. Eu peço agora para que o Espírito Santo venha sobre esse lugar. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar agora. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Ah, meu Deus, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Que haja um renovo dentro de nós, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Não, a nossa luta é contra principados e potestades, e nós queremos estar preparados para vencê-los. A nossa luta é contra o inimigo invisível, que a toda hora está tentando nos atingir e usar pessoas para nos atingir. Mas em nome de Jesus, todo mal caia por terra nessa noite. Todo mal que se levantou contra a tua vida seja derrotado, seja vencido. Enfraqueça toda hoste, todo principado. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E você saia daqui curado, liberto. Você saia daqui livre, completamente livre. Que você saia hoje em paz. Erga as tuas mãos aos céus como uma vencedora, como um vencedor, e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Mais uma vez, eu sei. Fala com fé: eu sei que o meu Redentor, Ele está vivo, e Ele vai me tirar dessa situação. Ele já me tirou.